Nesse último ano, os Estados Unidos estão vivendo um confronto ideológico que não acontecia há anos. Antes das eleições de novembro, havia uma grande preocupação em relação ao caminho que o país percorreria, com emoções e opiniões incontroláveis. Também aqueles que vivem a espiritualidade na unidade não estão excluídos dessas profundas divisões. Não consegui entender a atitude insensata. Era uma decisão dilacerante para muitos. Foi muito duro ouvir coisas em que não creio. Há uma grande polarização e demonização do outro, porque as opiniões são muito fortes e divergentes. Um ano antes das eleições, foram plantadas sementes de diálogo nas comunidades espalhadas pelos Estados Unidos. Movimentos Focolares promoveu oficinas sobre os 5 passos para um diálogo político positivo. Em grupo de 2, escolhíamos um tópico em que as pessoas tinham posições opostas. Um dos 2 partilhava a própria opinião e o outro a repetia antes de expressar o seu parecer. Os resultados foram interessantes. As pessoas estavam começando não só a apreciar o ponto de vista do outro, mas também a reconsiderar a própria opinião. Certamente, nós não resolvemos os problemas do mundo em uma oficina, mas adquirimos uma nova esperança e ferramentas para pensar que talvez seja possível resolver os problemas através do diálogo. Com a proximidade das eleições de 2016, a tensão aumentava a cada dia. A raiva e a amargura colocavam em risco os relacionamentos. Eu estava agitada. Fiz um exame de consciência. Queria ser uma pessoa que trabalha para a unidade, que constrói pontes, e não alguém que aceita as divisões. Depois de alguns erros, aprendi a estar mais atenta aos comentários que postava no Facebook para não ofender aqueles que não pensam como eu. Os meus sermões e gritos não traziam nada de bom, não mudavam o que os outros pensavam. Então, parei e comecei a ouvir. Percebi que, mesmo com aqueles que não pensam como eu, tínhamos mais coisas em comum do que imaginávamos. No meio da confusão, essas experiências de diálogo se expandiram também em outros âmbitos, como na Faculdade de Direito Fordham, no coração de Manhattan, onde trabalham 2 pessoas do movimento. Uma oficina sobre diálogo e questões complicadas atraiu interesse. Muitos disseram que estavam ali para ver se, numa tal situação, o diálogo era realmente possível. Depois da apresentação dos 5 pontos para um diálogo político positivo, os participantes trabalharam naquilo que aprenderam. Percebemos que podemos falar sobre temas polêmicos sem acabar em discussões impetuosas. Ficou claro que, com estes instrumentos, mesmo os mais radicais estavam prontos para se colocarem à prova. Donald Trump is the president of the United States. As eleições chegaram e passaram. 2 meses após a posse da nova presidência, reacenderam-se os ânimos. Na Faculdade de Direito de Georgetown, a população estudantil vive a mesma situação de tensão. Imediatamente após a posse, avaliamos com os alunos como viver juntos neste momento de forte tensão. Amy Elman, autora de Os 5 Passos para um Diálogo Político Positivo, tem usado com os alunos e colegas a mesma oficina para estabelecer a comunicação entre eles. Percebemos que muitas vezes nas conversas existem mal-entendidos, estereótipos, desinformação. Decidimos estar abertos e nos corrigirmos para resolver as dificuldades a partir do embate entre ideias opostas. Esses esforços de injetar a unidade também são relacionados em Arkansas, um estado conservador, mas onde Bill Clinton foi governador e Hillary Clinton, primeira-dama. A posse provocou, por um lado, agitação e, por outro, isolamento e raiva. Austin Kellerman é o responsável de redação de um telejornal na capital. Com os colegas, decidiu tomar posição na transmissão e pedir à comunidade para reencontrar a unidade.
Our team of journalists felt like we had the chance to be a voice for our city. A equipe de jornalistas sentiu que poderia dar uma chance à nossa cidade. E assim, um dos jornalistas mais experientes preparou um estudo na edição principal, convidando todos à unidade e abertura. Não existem eles e nós. Somos todos. Nós, o povo. Obviamente, isso não resolve as coisas, não muda as posições das pessoas, mas talvez possa oferecer a muitos a oportunidade de refletir, indo além do próprio ponto de vista. De nossa parte, procuramos manter o diálogo e continuar a representar honestamente todas as posições e vozes.